Irmã, eu tenho duas perguntas. Uma pessoal e uma da Bíblia. A da Bíblia é sobre Apocalipse, capítulo 13, que fala sobre as duas bestas. Ah, sim, as duas bestas. Sobre as duas bestas, sim. Sim. Sim, é que não ficou claro para mim. E então você pergunta o que isso significa? Sim, senhora. Bom, o Apocalipse é um livro cheio de mistérios. No primeiro capítulo, quando Deus revelou a João, porque esta é a revelação que Deus deu ao apóstolo João. E diz a história que João estava preso em uma ilha chamada a Ilha de Patmos, que ele estava ali preso e ele, estando na prisão, teve a revelação de Apocalipse. E o Senhor disse-lhe no capítulo 1, porque nós, para entender, às vezes temos que ler, pois como desde o início. Então, aqui no capítulo 1, versículo 1, diz: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que devem suceder em breve. Diz, as coisas que devem suceder em breve. E deu a entender enviando-a por meio de seu anjo a seu servo João, que deu testemunho da palavra de Deus e de Jesus Cristo e de todas as coisas que viu. Então diz que isso foi com o propósito do que ia acontecer. Esse em breve. Esse em breve de Deus, pois que pode durar muitos anos, porque não é o nosso em breve. Quando eu digo em breve, pode ser meses, certamente, mas no Senhor, pois já se passaram mais de 2000 anos desde que o Senhor esteve na terra. E ele aí disse a João, coisas que devem suceder. É assim como tem muitos mistérios, tem muita revelação que Deus não quis como explicar a João, como para que nós, os humanos, possamos entender. Tem muitas coisas que nós entendemos e compreendemos de Apocalipse, mas tem outras que nós não podemos entender. Então, quando se lê, por exemplo, sobre as duas bestas, que João diz que ele parou sobre a areia do mar, essas revelações vinham através de visões. Deus dava as visões a João e nessas visões ele era transportado em espírito a muitos lugares e Deus o colocava e o situava em determinado lugar e ali lhe dava uma revelação de algo. Então ele diz aqui, parei sobre a areia do mar. Quer dizer, o Espírito Santo o levou até lá naquela visão. E a ele pareceu que estava à beira do mar. E é quando diz que vê subir. Diz que uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Essas 7 cabeças e 10 chifres, aparentemente, eram o Império Romano. O Império Romano, porque o Império Romano lhe governou por 500 anos. E o Império Romano governou quase todo o mundo. E eles, pois, nomeavam os Césares. Eram os que governavam, não eram reis, não, senão Césares. E muitas dessas pessoas foram muito más. E como já estava o evangelho do Senhor Jesus Cristo, então teve muita perseguição aos cristãos, aos seguidores do Senhor. E também às pessoas que criam no Senhor, no evangelho. Pois como vinham dos romanos, que eram idólatras, que tinham todos os seus ídolos, seus deuses. Para cada coisa era um deus. Então esses romanos misturavam suas ideias religiosas idólatras com o cristianismo, com a palavra do Senhor. Por isso o Senhor enfatizava tanto aqui no capítulo que estamos vendo, o 13, que diz que essa besta tinha 7 cabeças e 10 chifres, e em seus chifres 10 diademas. E sobre suas cabeças um nome blasfemo, porque eles blasfemavam da palavra de Deus. E diz, a besta que vi era semelhante a um leopardo. Então, na história, vemos que teve esse governo e todos esses governantes, Césares, e eles foram muito maus, sacrificaram os cristãos, os filhos de Deus, os perseguiram, os mataram, fizeram muitas coisas, mas segundo aqui o Senhor também tem um castigo para eles. Tem um castigo para todas essas pessoas, e não somente para todas as pessoas que existiram naquela época, senão para o que elas deixaram. Tudo o que eles deixaram, a descendência da religião, da idolatria, de toda a perseguição, tudo isso, à medida que os anos passaram, que as gerações se sucederam, pois vieram as pessoas,
os seguidores dessas ideias, de todos esses ideais religiosos. Tudo isso continuou no mundo. E hoje nós vemos já uma mistura de religiões no mundo. E as pessoas vemos como a idolatria continua, mudam os nomes, cada país tem seus deuses especiais nas suas crenças. Então essas são as bestas, que ao ler tudo, aí lemos a forma como Deus, no final, castiga essas bestas que são poderes, né? Nem são governos que governam o mundo de certa maneira. Ideias religiosas, pensamentos sociais que governam o mundo, que convencem as pessoas, as afastam do caminho de Deus e ensinam ideias erradas, erros e tudo isso, que é o que nós temos visto e ouvido ao longo da história, né? Através do estudo, através de tudo, nós ouvimos tantas coisas que existiram desde a antiguidade. E que hoje em dia nós estamos aqui diante do Senhor, mas somos como aquelas pessoas que saíram de uma guerra, que saíram de um incêndio e que teve essa fuga e que nós escapamos das mãos do inimigo, das mãos de todas aquelas crenças e ideologias. Então nós hoje, o Senhor está nos resgatando e nos tirando a todos, está nos tirando de tudo isso. Crenças, de todas aquelas coisas do mundo, das pessoas, todas essas ideias e tudo o que hoje nós ouvimos através dos meios de comunicação e o pecado que tem abundado também e abunda, e cada vez o pecado aumenta e aumentam mais coisas, mais maldades. Então tudo isso nós vemos que somos resgatados e que o Senhor está nos conduzindo para um mundo melhor, para um mundo diferente. Ainda que vivamos neste mesmo globo terrestre, mas nós já estamos sendo separados para um mundo novo, diferente, com Deus. E esse mundo que Deus mostrou aqui com essas duas bestas, pois isso continua, senão que Deus o nomeia com uma figura, que essa figura da besta é o que representa um governo, uma entidade, um pensamento social em nível mundial. Isso são essas bestas. Então Deus não vai dizer não, é que vai surgir fulano de tal e que vai formar ideais e religiões. Não, uma besta que é cheia de milhares e milhares de demônios, de espíritos que são inimigos de Deus e que invadem o mundo, a mentalidade de todas as pessoas. E isso é o que nós vemos sempre lê em Apocalipse. O Senhor fala de uma mulher também, uma prostituta. E a mulher prostituta é o mesmo. A mulher também é uma entidade religiosa em nível mundial que domina e faz o mal diante de Deus, induzindo as pessoas a viverem no pecado, na maldade. Então Deus tem que castigar essa prostituta, mas essa prostituta são milhões de pessoas. Milhões aí que estão seguindo todas essas crenças e todas essas idolatrias e todo esse pecado. Então, tudo isso em conjunto forma uma mulher prostituta. Então, imaginemos que essa mulher é tão grande como o globo terrestre. Essa mulher. Então, essa mulher está aí, as pessoas. Então, as pessoas que pecam e as pessoas que estão fazendo a maldade e que cometem o pecado, pois pertencem ao corpo da prostituta, né? Ao corpo dessa mulher prostituta. E assim é Apocalipse. É dessa maneira que nós entendemos um pouquinho do Apocalipse. Com esses monstros que o Senhor menciona, e essas bestas e esses animais, tudo isso são personagens, ou entidades, ou governos, ou pensamentos sociais que estão aí dominando o mundo, parte do mundo. Essas são essas bestas, cada um deles é uma besta e então envolve um pouco de pessoas. E então as pessoas creem, a juventude crê, os jovens gostam e assim por diante. Isso é o que é o Apocalipse. Quando vocês lerem Apocalipse, não se assustem, não se angustiem. Tomem tudo isso como simbólico, como uma figura representativa de um ideal ou de uma religião muito poderosa, muito grande no mundo, que quer dominar e enganar as pessoas. Essas são as bestas, isso é o que fala aqui da prostituta, de tudo isso, aqui em Apocalipse. Mas o Senhor aí, quando no final de Apocalipse diz que no final, quando chega o juízo, diz que todos vão para o lago de fogo
e somente se salvam os filhos de Deus, os crentes em Cristo Jesus no Evangelho. Eles são os únicos que estarão reinando com o Senhor, desfrutando. E todo o resto dos seres, que fala aqui de maus, todos vão para o lago de fogo. Diz que vai para o lago de fogo até a morte. A morte é um espírito. Então, diz que a morte também vai para o lago de fogo. O diabo vai para o lago de fogo com todos os seus seguidores e toda essa maldade. Diz que o falso profeta, que a besta, que a prostituta, todos vão para o lago de fogo. Então vemos quem são os que pertencem a esses monstros, a essas bestas. Pois pessoas, seres humanos, seguidores, fazendo o mal. Por isso nós lutamos para evangelizar nossas famílias, amigos, parentes. Desejamos que nossas famílias também frequentem a igreja, conheçam a Deus, desfrutem da presença do Espírito Santo, desfrutem da orientação, do consolo que Deus dá através do Espírito. Então nós desejamos isso e agradecemos a Deus por nos ter tirado de lá daquela prostituta, daquelas bestas, de todas essas coisas. Bom, este é um tema muito complexo e muito longo. Eu, quando estava por aí ensinando os livros da Bíblia, ainda não quis entrar em Apocalipse. Porque eu disse, vou esperar um tempo para que os irmãos, as pessoas que frequentam, amadureçam um pouco para que tenham uma compreensão um pouquinho melhor. Porque o livro do Apocalipse é muito delicado e às vezes as pessoas, antigamente diziam que as pessoas quando liam ficavam loucas. Mas não era que ficavam loucas pelo que diz aí em Apocalipse, senão que certamente eram pessoas que estavam um pouco perturbadas mentalmente, não é? Ou eram perturbadas por espíritos maus. Então, esses espíritos os confundiam e a pessoa se enchia de irritação, de angústia, de nervos e entrava nesse estado mau que enlouquecia. E pois certamente sim. Então, isso é somente para aquelas pessoas que estamos buscando a Deus. E nós não vamos ficar loucos. Pelo contrário, nos alegramos com o que Deus diz aí em Apocalipse, o que tem para o futuro. Porque aqui diz que quem seguir fielmente o Senhor, pois irá muito bem e estará reinando com o Senhor. E os que fazem o mal, pois então sim, vão receber o castigo. É isso de Apocalipse. Mas continue lendo o Apocalipse desde o início várias vezes e verá que vai entendendo melhor.